O tema de hoje é para você. Estamos falando sobre a sétima trombeta do livro do Apocalipse. Lembrando que hoje é o nosso último encontro. É o último tema da temporada Apocalipse, o fim revelado. E a gente vai mencionar sobre um Deus da graça, um Deus que continua chamando os seus filhos para a aproximação, para o amor, para a salvação. E essa última trombeta anuncia a mensagem de Deus para os seus filhos, a mensagem de Deus para a humanidade. Não sai daí. Último encontro da temporada, nosso último encontro aqui no programa Escola Bíblica, e daqui a pouquinho a gente volta junto com você. Fico muito feliz em saber que você está aqui. Hoje é o último encontro que a gente está tendo aqui no programa Escola Bíblica. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. E é o último tema da temporada também sobre o livro do Apocalipse no estudo Apocalipse, o fim revelado. Quero dar a oportunidade de você, pela última vez, pedir o seu material, o seu guia de estudos. É a oportunidade que você tem de se aprofundar mais na Bíblia, de conhecer qual que é a mensagem de Deus. Quanto mais você estudar, olha, sinceramente dizendo para você, quanto mais você estudar, se dedicar, mais chances você tem de sofrer menos. Mais a gente se prepara, mais a gente tem uma preparação para a volta de Jesus e a gente se espanta menos com os acontecimentos que virão diante de nós, tá? Então estude, busque a Deus, é uma oportunidade que você não pode perder. Envie para a gente uma mensagem no WhatsApp e a gente vai enviar para você no seu próprio WhatsApp, no celular aí, nesse aplicativo que você conhece, né? Você conhece o WhatsApp, o aplicativo, se não conhece, peça para alguém te ajudar e a gente vai enviar para o seu celular o guia de estudos no arquivo. E você pode abrir e ler todo o conteúdo, alguns temas que a gente abordou de uma certa maneira, são apresentados de uma maneira mais ampla também, tá bom? E eu quero agradecer a você que está com a gente mais uma vez. Hoje, quinta-feira, e basicamente já um novo mês de dezembro, o tempo passa rapidamente e já estamos na reta final do ano também. É hora de nós falarmos com Deus, orarmos, abrirmos o coração, entendermos a mensagem final de Deus, do livro do Apocalipse, para você, tá bom? Senhor, obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui. Obrigado porque no primeiro estudo conhecemos o autor, que é o próprio Deus, que conduziu através de um anjo a mensagem de Cristo Jesus para João e chegou até nós. Nós abraçamos essa mensagem. E nós queremos viver a Tua mensagem para nós hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós dissemos ontem que com o tocar da última trombeta mencionada em Apocalipse 11, começam as 7 pragas. Essas 7 pragas representam o princípio do juízo de Deus contra os perdidos, contra os que rejeitaram a Deus. E uma coisa que é muito importante a gente entender é que a própria natureza, ela está desesperada, de certa maneira, para mostrar o resultado da maldade que o homem fez. Se a gente puder olhar ao redor, a gente percebe que o ser humano, infelizmente, está destruindo o mundo. E é Deus que está segurando os ventos, Deus é quem segura uma convulsão da terra. E chegará um momento que Deus vai permitir, Ele vai continuar protegendo os seus filhos, selados, mas aqueles que rejeitaram sofrerão as consequências das próprias escolhas, da distância que escolheram estar de Deus. Então, todos aqueles que rejeitaram o selo de Deus, eles vão sofrer com as pragas. O anjo responsável pelas 7 pragas também mostra a João a Nova Jerusalém. Olha só, o mesmo anjo mostra as pragas e mostra a Nova Jerusalém.
A Bíblia diz assim em Apocalipse 21, 9 e 10. Vou ler para você na minha Bíblia aqui, tá bom? Apocalipse capítulo 21, versos 9 e 10. Nesse verso aqui, nesse capítulo, eu não vou ler na projeção, no slide, a gente vai ler junto, até uma oportunidade, quem sabe, de você anotar na sua Bíblia, se você tiver com ela também. 21, 9 e 10 diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, ou flagelos melhor, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito, continua o verso, né? Até a grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, e aí vai. É importante a gente entender algo muito grandioso nesse texto aqui. Como é que eram os casamentos na época de Jesus? Aqui fala sobre as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus. Casamento de Jesus, sim, é uma linguagem figurada para mostrar a salvação final, o encontro, o compromisso de Deus com a humanidade. Para a gente entender esse casamento de Deus, essa aliança de Deus conosco, a gente tem que entender como é que era o casamento na época de Jesus. Vamos tentar entender um pouquinho isso, para a gente entender esse contexto aí da mensagem de Deus final. Olha só, no Antigo Testamento, na época de Jesus, o compromisso matrimonial tinha muito mais seriedade do que nos nossos dias. Hoje, a separação é constante, né? O pagamento do dote matrimonial. Então, era necessário que a noiva fosse quase que comprada, né? O período de preparação também, pessoal da noiva para o casamento, e o noivo preparava a casa. Eles já se noivavam um bom tempo, ele ia preparando, não tinha essa possibilidade de se separarem do noivado, não, era um compromisso sério, já firmado entre o casal e as famílias também. A cerimônia do casamento não acontecia na igreja, como nós fazemos hoje. Muitos têm escolhido fazer em outros ambientes, mas de um modo geral é na igreja. Era uma cerimônia simples, quando o noivo reconhecia publicamente o pedido de casamento, colocava uma capa sobre os ombros da noiva, enquanto o cortejo se dirigia para o local onde seria a festa. E, por fim, a festa normalmente era da casa do pai do noivo. A festa normalmente era na casa do pai do noivo. Em todo o livro do Apocalipse, os salvos são descritos como vestidos de branco. E eu quero ler para você algo interessante aqui. Os 24 anciãos estão vestidos de branco. Apocalipse 4, verso 4 fala sobre isso. Os que fazem parte da multidão que se achava diante do trono de Deus estavam vestidos de vestiduras brancas. Apocalipse 7, verso 9. Olha só. Então, os 4 anciãos vestidos de branco, os que faziam parte de uma grande multidão vestidos de branco também, vestiduras brancas, e nas bodas do Cordeiro à igreja lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então, a Nova Jerusalém, olha só, e esse é o ponto, a Nova Jerusalém, ela é a morada dos salvos, é a esposa de Cristo. E esses mesmos passos de um casamento dos tempos bíblicos, eles são percebidos hoje na Bíblia. E nós somos os convidados para esse casamento. Ok? Nós somos convidados à Nova Jerusalém. E nós somos convidados. Olha o que diz aqui, que interessante. É um compromisso matrimonial, Jesus demonstrou interesse por sua igreja, e a gente pode ver isso em Efésios 1, verso 4, que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Da mesma maneira que existia a questão do dote, né, que a noiva quase que tinha que ser paga pela noiva, o noivo ele tinha que se despojar de recursos para casar, para montar uma estrutura para que a noiva estivesse com ele, para que a esposa tivesse uma vida digna e o pai se dispusesse dela. Da mesma maneira, essa aplicação é feita no Novo Testamento, em especial no livro do Apocalipse, nesse encontro, nesse casamento. E olha só,
O dote também foi pago para que Jesus tivesse direito de ter a igreja. Apocalipse 1, verso 5 diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha só que bonito isso. Da mesma maneira, Jesus pagou o dote, pagou o preço, morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. E mais do que isso, quando a gente continua lendo, entendendo a relação que Deus faz do casamento, das bodas do Cordeiro com o casamento do Antigo Testamento, da época de Jesus, o período de preparação pessoal da noiva, enquanto o noivo preparava a casa, isso é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Jesus disse que no céu estaria o quê? Preparando lugar para nós, pois vou preparar o lugar. A Nova Jerusalém está sendo preparada. E o nosso maior dever é participar das bodas do Cordeiro. Deus, através do anúncio da 7ª trombeta, Ele convida hoje pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo. Eu não sei onde você está agora, mas Ele convida você a participar das bodas do Cordeiro. E eu quero ler um texto e a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Apocalipse 19, verso 7 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. O verso 9 fala sobre as pessoas bem-aventuradas, ou seja, as pessoas felizes. E as pessoas felizes são, Apocalipse 19, verso 9, bem-aventurados, felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós hoje somos convidados para esse dia tão especial. Essa é a expectativa do cristão. Essa é a mensagem bíblica, a mensagem de restauração, de reconstrução de uma nova terra, de um novo lar, de um novo Éden. Essa é a promessa, essa é a oportunidade, é essa a mensagem central do livro do Apocalipse. Tudo que nós apresentamos aqui, cada elemento, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas e tantos outros símbolos inicialmente tão estranhos para a gente, aponta para as bodas do Cordeiro que é Cristo Jesus. A promessa mais confortadora para a gente, para nós seres humanos, que enfrenta as nossas dificuldades na vida, as nossas lutas, é a volta de Jesus. Jesus é o único caminho para a salvação. A gente vai dar uma pausa, após o intervalo a gente vai para a parte final dessa temporada, a última mensagem do programa Escola Bíblica para você, finalizando essa temporada tão especial e tão relevante para a gente, que é estudando o livro do Apocalipse. Não sai daí, uma pausa bem rapidinho, a gente volta já. Estamos juntos, programa Escola Bíblica, último encontro nosso aqui dentro dessa temporada e eu quero fechar falando sobre a mensagem final da última trombeta a ser trocada, que é justamente o convite que Deus faz para a humanidade. Deus faz um convite para cada um de nós e a gente confia em um Deus que é o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus do Novo Testamento, que é o Deus que tem conduzido as nossas vidas e os nossos passos. Eu vou encerrar o programa dessa temporada, o programa de hoje, e falando sobre a 7ª trombeta, justamente mencionando sobre o Deus que promete e cumpre. Nós, seres humanos, a gente promete e a gente acaba errando, a gente descumprindo, a gente falha, mas o Deus que prometeu que faria o ser humano eternamente feliz, Ele vai fazer o ser humano eternamente feliz. Apocalipse 22, verso 13 diz assim: Ele que esteve presente desde a criação será imprescindível para a recriação. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esse é o Deus que reconstruirá a história do ser humano.
e você é um convidado especial. Essa é a mensagem final do livro do Apocalipse. Um Deus que restaura o ser humano hoje e vai restaurar para toda a eternidade. Em Gênesis, algumas frases finais. Em Gênesis, Deus disse, no dia em que dela comer, morrerás. No livro do Apocalipse, Deus disse, não haverá mais morte. Em Gênesis, a mulher foi castigada com a multiplicação de dores. No Apocalipse, não haverá mais dor. Em Gênesis, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Em Apocalipse, não haverá mais maldição. Em Gênesis, a antiga serpente, o diabo, aparece como enganador da humanidade. Em Apocalipse, a antiga serpente, que se chama diabo, desaparecerá para sempre. Em Gênesis, o homem foi afastado da árvore da vida. No livro do Apocalipse, o homem é aproximado da árvore da vida. E você vê cada texto mencionado aqui. É a restauração de Deus, é a reconstrução de um Deus que promove o quê? O reencontro dele com a humanidade. O Deus que conversava face a face com o homem, ele vai restaurar esse encontro. Em Gênesis, o homem foi proibido de comer do fruto da árvore da vida. No livro do Apocalipse, em breve, o homem pode comer do fruto da árvore da vida. E tem mais, hein? Em Gênesis, o homem foi expulso da presença de Deus. E no livro do Apocalipse, é revelado que em breve o homem verá a face do próprio Deus. E o último ponto. Em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. E no livro do Apocalipse, Deus faz novos céus e nova terra. Apocalipse 21, verso 1. Todo o universo será restaurado e você pode fazer parte disso. Essa é a mensagem final do livro do Apocalipse, essa é a mensagem final dessa temporada para você. Você pode fazer parte desse reencontro. Deixa eu trazer uma mensagem para você hoje, e na verdade é um agradecimento. Nós estamos fechando essa temporada e junto com essa temporada, eu me despeço de você amigo telespectador. Com muita alegria e muita tristeza ao mesmo tempo. Tristeza por estar saindo do seu convívio diário, mas é para um propósito muito bom, muito nobre, muito positivo. Eu e minha família decidimos, conduzidos por Deus, pela orientação da TV Novo Tempo, pela um contato direto com a administração da Igreja Adventista também do Sétimo Dia, uma decisão familiar que foi apoiada por toda essa estrutura, decidimos estudar mais. É sempre bom a gente estudar mais. Então chegou um momento, uma etapa da minha vida que eu estou saindo da Novo Tempo e estou indo para uma universidade adventista nos Estados Unidos chamada Andrews, estudar, passar 4 anos nessa universidade, como pastor, continuando com o meu ministério, e em breve vou retornar, pela graça de Deus, aqui para o nosso país, para o nosso Brasil, continuando o ministério, mas é o momento da gente fechar um ciclo e começar uma nova etapa. E eu agradeço a você, peço que você continue orando, acompanhando as redes sociais, continuaremos juntos, levando mensagem para você, algo muito especial que eu tenho que agradecer a você, agradecer a Novo Tempo, agradecer a Igreja Adventista e você que sempre colaborou com a gente aqui, tá bom? Eu queria aproveitar esse momento e fazer o seguinte, convidar algumas pessoas que sempre estiveram comigo aqui, tá bom? Vamos quebrar o protocolo aqui, é um momento final, eu já estou agradecendo a você. E antes de chamar, eu queria chamar um pouco a equipe que fica parte dela. Existe muita gente por detrás de tudo que acontece aqui. Então, eu queria chamar algumas pessoas que fizeram parte desses 2 anos e meio de escola bíblica que a gente teve basicamente todos os dias aqui. Eu queria chamar, representando aqui, o Nelson. O Nelson é o diretor do programa. O Nelson, boa noite, Nelson. Temos um presente aqui para você. Um presente. Ô, Nelson. Muito obrigado aí, pastor, tá por acompanhar a gente, por estar aqui nesse programa. Desejamos que Deus abençoe muito você nessa nova etapa do seu ministério. A equipe aqui está Lídia, que é assistente. Pode entrar as então vamos chamar os do camarim também. Eu faço questão câmeras. Leo também aí. Vem cá todos os câmeras, por favor. Ó, o pessoal está pedindo para mostrar aqui. É um disco
Quarteto Arautos do Rei, em aquele comemoração, né? Sim, uma edição especial. Edição especial do Que você Arautos do encontra Rei. Deixa eu no mostrar. site da gravadora também. Agradeço, vou guardar com muito carinho, uma lembrança muito especial. Olha, as meninas, essas meninas do camarim aqui, figurinistas, maquiadoras, Tem o os Wallace câmeras, vem também. cá, a moçada, os câmeras também, vem todos aqui, por favor, gente. E O ficou- Leandro Quadro está acompanhando ali, ó, no cenário do Na Mira da Verdade, iluminação, vem cá também, gente. Tem gente que está acompanhando também nesse momento. Vem cá, Leandro, aproveita e vem aqui, ó. Leandro faz parte do grupo aqui, toda noite a gente acaba se esbarrando, pelo menos segunda e quarta aqui, né? Está lá no switcher, que é onde o controle está o Diego aí no controle mestre, está o Wallace, ficou controlando Tem tudo lá muita em gente, cima. né? O pessoal do BT, todo mundo lá em cima do áudio também, não sei se desceu. Está aqui, está descendo aqui. E é isso. É um momento assim, a gente está quebrando protocolo. Eu queria agradecer a todos vocês, a você que está em casa também. Eu não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa. Nosso amigo, eu estou indo para Andrews em homenagem ao nosso amigo Andrews aqui também, né? A gente sempre brinca, temos amizade aqui com todos eles, pessoas queridas. Eu agradeço. E obrigado por fazerem parte da minha história aqui na Novo Tempo. Durante 11 anos, entre idas e vindas, eu estive aqui na Novo Tempo. E agora chegou o momento de uma nova etapa. Saio agradecendo a Deus, agradecendo a igreja, agradecendo a cada pessoa e agradecendo a você também. Gente, obrigado a vocês todos, tá? Eu sei, valeu, Leandro, obrigado também. Deus abençoe. Vocês podem agora voltar para as atividades, que eu sei que eles estão na correria, né? Já tem gente com outros programas, tem que maquiar outros apresentadores, daqui a pouquinho tem mais programa ao vivo na Novo Tempo. E eu agradeço a cada um deles. Foi rápido, uma singela homenagem, um agradecimento. Obrigado, Nelson e equipe, pelo disco aqui comemorativo dos Arautos do Rei, vou guardar com muito carinho. E olha, continue acompanhando a gente. Amanhã, no Revista Novo Tempo, a gente vai se encontrar e vai conhecer um pouquinho mais essa trajetória, esse agradecimento que eu faço a toda essa estrutura da Rede Novo Tempo que me proporcionou. Mas é sempre bom a gente desenvolver alguns aspectos mais. E você não pode parar de estudar a Bíblia. E eu não vou parar de estudar. O objetivo é estudar mais, conhecer mais, ter oportunidade dentro desse privilégio que eu tive, oportunidade. E você não deixe de estudar a palavra de Deus. Deus tem grandes coisas a revelar a cada um de nós. Que Deus continue conduzindo a sua vida, que Deus continue guiando os seus passos. E eu quero fazer um convite muito especial para você, aproveitando esse momento aqui, tá? E o agradecimento vai para você. Antes do convite, deixa eu dizer uma coisa que eu estava me esquecendo, eu não posso deixar de mencionar pessoas, né? Eu gostaria de agradecer aqui em nome da direção da TV Novo Tempo, pastor Adriano Luz, que esteve agora há pouco aqui no estúdio, ele é o diretor da TV hoje, o pastor Toninho, o pastor Antônio Tostes, diretor-geral da Rede Novo Tempo também, que você possivelmente, certamente conhece, o presidente da Igreja Adventista para 8 países aqui na América do Sul, pastor Stanley Arco, também foi uma pessoa que de uma maneira carinhosa entendeu essa nossa decisão de estudar e agradeceu o momento e pediu que Deus abençoasse a gente nessa etapa. Agradeço a todos, com muito carinho. E você que está em casa, o convite procure uma igreja adventista mais próxima da sua casa. É o convite que eu faço para você. É o desejo do meu coração que você busque cada vez mais conhecer a Deus. Telefone, entre em contato com a gente, entre no site também, encontre uma igreja. Você com certeza terá a oportunidade de conhecer mais da palavra de Deus, se envolver com pessoas que vão te ajudar, dar um suporte diante dos seus desafios, das suas lutas. E com certeza você vai poder também desfrutar do convívio da palavra de Deus e do convívio com a igreja de Deus dos últimos dias, o povo remanescente fraco, falho, cheio de problemas, dificuldades, mas que tem buscado na palavra de Deus a orientação e as verdades eternas também. Essas verdades são claras e elas são mensagens para você hoje. Que Deus te abençoe, não se esqueça, eu agradeço a você, me despeço aqui. Mas olha só, embora eu esteja dentro de 2 semanas já viajando para essa nova etapa da minha vida, fora do Brasil, com a minha família, minha esposa, meus filhos queridos, que eu amo muito, a Carol, o Vitor e o Diego, semana que vem a gente vai reprisar uma temporada sobre o Natal, que nós preparamos com muito carinho para você, e depois nós teremos uma temporada de férias
também reprisada, e em fevereiro entrará o novo apresentador, tá bom? Eu me despeço aqui, mas você vai continuar durante 1 mês e meio acompanhando algumas reprises comigo aqui no programa Escola Bíblica até o novo apresentador no mês de fevereiro. Que Deus te abençoe, um abraço, fiquem com Deus e preparemos-nos juntos para nos encontrar na volta de Jesus. Senhor, muito obrigado por tantas pessoas queridas, por um momento especial, por ter conduzido a nossa vida até aqui. Continue guiando cada pessoa, cada história, cada família. Cuide dos sonhos, cuide dos desejos do coração. É o que pedimos hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.